Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência à nossa série. Hoje nós vamos falar sobre os altos e baixos na vida de José. Para isso nós vamos ler dois capítulos das Escrituras lá em Gênesis, no capítulo 39 e o capítulo de número 40. 39 e 40. Nós vamos ler todos esses dois capítulos por inteiro. Vamos iniciar a nossa leitura assim então. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviam. Ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Ela pôs a sua roupa perto de si, e até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim um servo hebreu, o que nos trouxeste, para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. E aconteceu que depois dessas coisas,
que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho. E disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam no cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então aqui nós temos a narrativa que relata o desenrolar do plano de Deus para a preservação da vida do povo de Israel. E aqui nós temos os altos e baixos na vida de José. José, ele passou por muitos altos e baixos em sua vida, e aqui nós vemos essa queda e elevação, mas nós vemos acima de tudo a soberania de Deus. Muitas pessoas hoje acreditam que as coisas acontecem por acaso, que as coisas estão ao mercê da natureza, mas a Bíblia é bem clara e em muitos textos, muitas passagens, que é o Senhor que reina. O Senhor Deus que fez os céus e a terra é aquele que governa, e aqueles que confiam nele podem estar
seguros desta lição. A lição que nos é demonstrada aqui, mostrada, é que os caminhos de Deus, eles são perfeitos, em contraste com os nossos. Algumas circunstâncias que nós enfrentamos são difíceis, porém Deus, ele tem um propósito perfeito, um propósito santo, em que no fim vai concretizar aquilo que Deus, a razão pelas quais Deus enviou circunstâncias adversas, ou como nós vemos aqui, porque Deus enviou José. Nós vemos que as coisas estão se tornando mais claras e nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós vemos José aqui como escravo já no Egito. Nós vimos que ele foi vendido, né, ali uma caravana de ismaelitas e medianitas, e que então ele foi comprado por um homem, né, grande ali no Egito chamado Potifar, e serviu a este homem de tal forma que este homem confiava todas as coisas de sua casa em suas mãos, porque Deus era com José e fazia com que prosperasse tudo aquilo que ele fazia. E aquele homem viu a mão de Deus na vida de José. E José, nós vemos algo diferente nele, porque mesmo tendo sido traído, vendido de forma tão vexatória, de forma tão maligna pelos seus irmãos, nós vimos que essas circunstâncias não o desanimaram, não fizeram que ele se tornasse um jovem amargurado ou depressivo ou ressentido, mas ele naquelas circunstâncias, o que ele fez? Ele dedicou-se a confiar em Deus, a depender do Senhor, a servi-lo e a servir Potifar de forma verdadeira. Nós não vemos em José aqui um exemplo, né, de fidelidade a Deus e de fidelidade naquilo que ele fazia. Nós vemos que Potifar colocou José como supervisor da sua casa. Potifar confiava tanto em José que ele colocou como para tomar conta de suas finanças, gerenciar a sua terra, as suas contas. Tudo estava na mão daquele escravo hebreu que não desapontava em nenhuma coisa. Deus abençoava em tudo, e através de todas essas experiências, Deus ele foi treinando a José para algo maior. Ele ganhou experiência no gerenciamento do comércio, de finanças, recursos, e aquilo seria usado para ele, e seria usado para a preservação do povo no futuro. Então José, de repente, nós vemos aqui ele prosperar, nós vemos um alto, assim, nós podemos dizer assim, na vida dele, mas logo nós vemos um baixo, né? Algo que acontece e uma justiça que acontece com ele, em que ele é levado preso ao cárcere. Nós temos ali a mulher de Potifar, que provavelmente estava enciumada com a posição, com a influência de José nos negócios, e que o acusou, né, de tentar tomá-la à força. E nós vemos que ele fugiu porque ele temia a Deus, e ele também servia o seu Senhor de coração, e que ela usou essa situação para acusá-lo de forma injusta, e assim Potifar, tendo se irado ali naquele instante, por causa das palavras de sua mulher, o entrega à prisão, entrega ao cárcere. E nós vemos que ele é enviado ao cárcere, e isso pode acontecer com cada servo de Deus. Muitas vezes nós podemos ser injuriados, nós podemos ser rejeitados, as pessoas podem agir com hostilidade em relação a nós que servimos ao Senhor. Nós não estamos isentos dessas coisas, pois quando nós decidimos servir a Deus em verdadeira piedade, em retidão, em justiça, nós padeceremos certamente perseguição, nós não seremos aceitos por aqueles que não servem ao Senhor Deus. Então, nós vemos esse
podemos assim dizer, esse baixo na vida de José, que é quando ele é entregue à prisão. As prisões daquela época tinham como único objetivo punir. E provavelmente, né, nós vemos, além do mais, José provavelmente deve ter perguntado por quanto tempo ele permaneceria lá. Né? Mas ali não lhe foi dito. Né? Porém, por mais que as circunstâncias fossem penosas, José sabia que o Senhor era com ele e que ele poderia fazer a diferença mesmo ali, ao invés de se entristecer, de se entregar à autocomiseração. Nós vemos muitos jovens hoje se entregando à tristeza, à autocomiseração, etc. e tal. Porém, nós vemos a atitude de José totalmente diferente. Ele não se entrega a essas coisas. Ele sabia que o Senhor era com ele e, através dessa situação, ele passa a servir ali no cárcere. Nós vemos que logo o carcereiro Mor, o principal ali que cuidava do cárcere, ele entregou todos os presos nas mãos de José e ali também Deus o abençoou para que ele prosperasse. E nós vemos mais uma vez a mão do Senhor sobre José, no cuidado destes homens e removendo muitas preocupações do carcereiro. Né? E nós vemos mais uma vez aqui como o Senhor vai novamente colocar ele em uma posição elevada, numa posição alta, quando o copeiro coloca ali com essa grande responsabilidade para cuidar dos presos, para gerenciar ali, para manter ali, vamos dizer assim, os ânimos, para conduzi-los. E como o Senhor abençoa e como que o carcereiro ele tem totalmente a confiança em José. Então nós vemos que 2 servos do rei foram levados à prisão por terem ofendido ao rei, por terem tido uma indisposição com o faraó. E José, esses 2 homens, eles têm um sonho, cada qual nós lemos um sonho, e um deles seria restituído à sua posição, né, o padeiro, Mor, e outro seria morto dali a 3 dias. E o outro seria então morto dali a 3 dias desde o sonho. E nós vemos que José, ele interpreta os sonhos deles pela bondade do Senhor e pela revelação do Senhor ali, pela capacitação do Senhor. Todavia, quando eles são soltos, o que sobreviveu, né, pois um foi morto, segundo a interpretação do sonho de José, ele não lembrou-se de José, esqueceu-se de José por algum tempo, e aí nós veremos posteriormente o que vai acontecer. Todavia, nós vemos que o Senhor ele forma algumas coisas no caráter de José que nós gostaríamos de destacar, o propósito de Deus, né? Então, primeiro Deus forma o caráter de José. Ele era um jovem que era protegido e mimado por seu pai, todavia agora nós vemos ele aprendendo a lidar com circunstâncias difíceis, com pessoas cruéis, e tirando proveito de todas as circunstâncias para aprender, para desenvolver o seu caráter. José também adquiriu grande experiência prática com seus contemporâneos, seja na casa de Potifar, seja na prisão. Ele aprendeu a gerenciar a casa, a cuidar de finanças, e isso lhe prepararia para a posição que o Senhor lhe conferiria dali a algum tempo como governador do Egito. José adquiriu essas coisas e nós vemos como o Senhor ele preservou José e como ele é um exemplo, pois ele não murmura contra o Senhor, mas ele entrega todas as coisas às mãos do Senhor. Então que isso possa ficar em nossa mente, que nós possamos guardá-lo em nosso coração. E Deus, ele providenciou um grande plano de redenção através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e que todo aquele que crê nele,
terá a vida eterna, será salvo. Então, antes de todas as coisas, nós precisamos ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Que você possa iniciar nesse ponto, e se você já iniciou, saiba que o Senhor cuidará de você em todas as circunstâncias da sua vida, e mesmo as circunstâncias difíceis servirão para amadurecimento da fé, para a formação do caráter cristão. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração e a